vi tudo não, né? Então, pessoal, boa noite. Vamos começar a Boa nossa noite. aulinha de hoje. Todos estão vendo o PowerPoint, né? Sim. Então Sim. tá, beleza. Então Sim. vamos lá. A gente vai começar um conteúdo agora, pessoal, são as ligações químicas, tá? A ligação que a gente vai ver hoje é a ligação iônica. Daí mais para frente a gente vai fazer outras aulas, uma sobre a ligação covalente e a outra sobre a ligação metálica, tá? Então, antes da gente entrar diretamente na ligação iônica, vamos entender um pouquinho a teoria de octeto. O que é a teoria de octeto? A teoria de octeto, ou regra de octeto, só um pouquinho. Vou lá para quem chegou agora. Então, a teoria ou regra de octeto é uma teoria básica da química, a qual estabelece que os átomos eles têm tendência de receber ou de doar elétrons. Isso para quê? Para eles atingirem a estabilidade eletrônica. A regra de octeto, diz que essa estabilidade eletrônica ela acontece na última camada da distribuição eletrônica. Lá, quando nós vimos sobre distribuição eletrônica, o modelo de Linus Pauling, nós vimos que as camadas são K, L, M, N, O, P, Q, certo? Então, dependendo do átomo, do elemento químico, a gente tem que analisar quantos elétrons vai ter nessa última camada, certo? E aí que entra a ligação iônica. Como o nome já diz, a ligação iônica ela é realizada entre íons, né? Mas o que são íons? São os átomos que perdem ou ganham elétrons. Por exemplo, quando um átomo ele perde elétrons, o que que acontece? O elétron ele tem carga negativa, diferente do próton que é positivo. Mas aqui a gente esquece o próton. O próton ele está lá no núcleo do átomo. Ele não vai sair de lá, ele vai ficar lá estávelzinho. Aqui a gente está trabalhando com elétrons, que são os que estão ali em volta da eletrosfera, né, em volta do átomo. Então, quando um átomo ele perde esses elétrons, ele teoricamente ele fica mais positivo, certo? Então ele é um cátion. E quando um átomo ele recebe elétrons, ele fica mais negativo. Por quê? Porque o elétron é negativo. Então quando ele ganha, ele fica negativo. Então ele é um ânion, certo? Então a ligação iônica ela trabalha entre a doação e o recebimento de elétrons. E na maioria dos casos, essa ligação ela ocorre entre um metal e mais um ametal, certo? Ou um metal e o hidrogênio. Vamos colocar isso num exemplo. Aqui no exemplo 1, nós temos o sódio e o bromo, certo? Aqui assim eu fiz no meu caderno e tirei foto. Então, de que forma que a gente vai fazer essa ligação iônica? Nós temos aqui o sódio e temos o bromo. O sódio, ele está na família 1A da tabela periódica e o bromo na família 7A. O bromo, ele possui um elétron na última camada, na camada de valência, na última camada da distribuição eletrônica. E o bromo, ele possui 7 elétrons nessa camada, na última camada. Aqui, para atingir a estabilidade, a regra de octeto, nós temos que ter 8 elétrons na última camada, certo? Nesse caso, é mais fácil o sódio receber 7 elétrons ou o sódio doar um elétron para o bromo? O que vocês acham? Doar, né? É mais fácil o sódio doar um elétron para o bromo, certo? Para o bromo ficar estável com 8 elétrons, certo? Então, a gente pega esse elétronzinho aqui, ó, que a gente representa por um X ou por uma bolinha, e doamos esse elétron para o bromo. Então, o nosso bromo vai ficar com 8 elétrons, ele vai atingir a estabilidade dele, certo? Então, o nosso sódio aqui, ó, o nosso sódio, ele perdeu um elétron, ou seja, ele ficou mais positivo,
e o nosso bromo, ele recebeu mais um elétron, então ele ficou negativo, tá? Então a gente escreve a fórmula molecular aqui embaixo, Na mais Br menos. Aqui, gente, eu coloquei, não coloquei, mas é 1. Quando a gente não tem o númerozinho aqui, quer dizer que é 1, certo? Vamos para mais um exemplo. O exemplo 2. Nós temos aqui o magnésio e o cloro. Foi o que eu pedi para vocês pesquisarem, né? Então, nós temos o magnésio, ele está na família 2A, da tabela periódica, e o cloro está na família 7A. O magnésio, ele possui 2 elétrons na camada de valência, ou seja, a última camada. E o cloro possui 7 elétrons na camada de valência. Mas nesse caso, seria mais fácil o quê? O magnésio, então, doar os 2 elétrons ou ele receber 6? Seria mais fácil, é mais fácil ele doar os 2 dele, né? Mas espera aí, para estabilidade, para a regra de octeto, nós precisamos ter 8 elétrons. Se eu doar os 2 do magnésio para um cloro, ele vai ficar com 9, não vai atingir a estabilidade que nós queremos. Então, nesse caso, nós fazemos o quê? Nós dividimos esses 2 elétrons do magnésio em 2 cloros, certo? Então, nós vamos doar um elétron do magnésio para um cloro e um elétron do magnésio para o outro cloro. Então, aqui nós dividimos esse cloro em 2, tá? De que forma que a gente vai representar isso aqui? Então, o magnésio, ele doou 2 elétrons, ou seja, ele ficou 2 elétrons positivo, e o cloro recebeu um elétron. Aqui nós temos só um cloro, ó, nós representamos ele como um só. Então, o nosso cloro ficou negativo, porque, novamente, o elétron é negativo. Então, quanto mais elétrons um elemento receber, mais negativo ele vai ficar. Quanto mais elétrons ele perder, mais positivo ele vai ficar. Daí, o que que nós fazemos depois que a gente tem essa estrutura? A gente faz um xizinho aqui, onde o que tem aqui em cima passa para cá, e o que tem aqui passa para cá. No final, como isso vai ficar? Vai ficar o magnésio com um unzinho do cloro aqui, ó, e o cloro vai ficar com um 2, que foram os 2 elétrons doados do magnésio. Então, aqui nós estamos representando os 2 cloros. Então, a nossa fórmula molecular do cloreto de magnésio é MgCl2. Deu para entender, pessoal? Sim. É, Uhum. Fernanda. Mais ou Deu pra menos, entender? mais ou menos, né? Não é aquela coisa, mas Deu pra entender mais ou menos. deu para entender mais ou menos? Tranquilo. Então Sim, agora, sim, melhor do que antes. então agora vocês peguem um lapisinho de vocês e eu quero que Eu tava conferendo até agora. vocês realizem a ligação entre o alumínio e o flúor, tá? E no final a gente vai ver como é que vai ficar isso, se vocês acertaram ou não. Vou dar uns minutinhos para vocês tentarem fazer, tá? Vocês querem que eu deixe aqui no exemplo ou deixe aqui? Tanto faz. Ó, a ligação é entre o alumínio e o Deixa exemplo flúor. aí. Vou deixar aqui no exemplo para vocês saberem o modelinho que precisa ser feito. Primeira coisa, identificar quantos elétrons o alumínio tem na última camada e quantos elétrons o flúor tem na última camada, para daí fazer a ligação. Qualquer dúvida é só perguntar.
Pode colocar a resposta ali no chat ou só deixar no caderno? Quem quiser ir colocando, pode colocar. Para ficar mais fácil para vocês agora, eu vou dizer então que o alumínio ele tem 3 elétrons na última camada e o flúor tem 7. Ah, é pra colocar a resposta ali? Ali no chat? Na verdade, não vai ter como, mas se quiserem colocar a formulazinha final lá, pode colocar. Nossa, eu acho muito desnecessário, professor. Muito desnecessário. O quê? Colocar a resposta Aqui, ó, ali. isso aqui ajuda. Se não quiser colocar, Pô, não tem que colocar a precisa. resposta no chat? Não Seria, precisa. seria interessante. Quem quiser colocar, coloca, gente. Não vou obrigar ninguém, Verdade, né? seria interessante. Seria interessante. Nem entendemos o porquê, né? Vocês estão com saudade da minha aula, né? Eu sei. Convencida um professor, pouco, só talvez. Quem tá falando aí? O Wesley, Alex, o Tô com saudade de educação alumínio, física. ele é minúsculo, tá? Pessoal, fala um de cada vez, senão não entendo. Gabriel, o que que tu falou? No alumínio, o L é minúsculo. Tem pessoas que colocam ALF3 maiúsculo. Ah, tá, mas ele é minúsculo. Mas não faz mal. Ele corrigiu depois, né? Nossa, vocês são rápidos, né? Procuraram na internet pra ser assim rápido? É, Claro mas que não, fica um pouquinho um do outro. Mandaram a resposta Só pegar. cálculo mental, professor. Só cálculo mental. A Sabia que era explicação essa é boa. Mas não é, mas eu não quero só nas atividades, eu não vou querer só a fórmula molecular, eu vou querer todo o esqueminha ali que eu mostrei para vocês. É legal de fazer isso. Legal, Saudade né? de ir pra escola. Saudade Tá mesmo. mentindo, cara. Da merenda, né? Desse Eu tava no conteúdo, meio de uma partida ranqueada. tá desse ligado? conteúdo a gente vai ter trabalho valendo em moto, tá, pessoal? Na escola? Capricha. Não, né? Espero que Ah, sim, tá. quem sabe. Mas eu acho meio difícil. Pode passar. Tem alguém fazendo ainda? Não? Acho que não, professor. Eu sei que vocês estão me enganando. Eu tô fazendo. Depois que um faz, todo mundo faz o resto também. Uhum. Tô fazendo, professor. Tá se fazendo ainda? Não, já fiz já. Copiei. Ah, tá. Ah, copiou? É, O que que tu copiou? copiei no caderno e Tá, e aqui a minha a ligação resposta. entre o alumínio e o flúor, tu já fez? Não. Pois é isso que eu tô esperando. Eu já fiz, já, professor. Sei. Tirar uma foto aqui. Pessoal, lá em distribuição eletrônica, a forma de fazer a distribuição com o modelo de Linus Pauling, ficou claro para vocês ou vocês querem que eu grave uma aulinha sobre isso? Entendi, professor, entendi. Pô, tá bem de Entendeu? boa. Eu também consegui. Consegui aí, professor. E o resto? Tá todo mundo concentrado, fazendo, vamos ficar em silêncio. É, professor, merda. Duvido. Tô Se jogando fosse na escola, ranqueado nem, ainda, nem né? tá fazendo, professor. E a Tô jogando- gincana, pessoal, como é que tá? Vocês vão ganhar ou não? Que gincana. Talvez o meu grupo possa ser igual o PSG, né? Deixa pros 90 minutos. Que gincana, professor. Que Você, elaborou tu lá, não, professor? se não sabe aí da gincana, não é eu que vou te explicar. nas aulas. Ah, ó, bem, é só prestar atenção. Como funciona, mano? Nem sei como funciona. Ah, pergunta pra diretora e pra dona Vera, eu não sei Professor. explicar. Eu Fala. vou perguntar pra ela. Eu perguntei, mas não entendi. Ela falou. Viu lá o jogo do Paris Saint-Germain hoje? Teve uma aula online, pô, que eles estavam explicando sobre a gincana. Verdade. É, Sério? semana É que eu não passada. fui, eu não fui.
Eu sei que com vocês foi semana passada, na quinta-feira, Tava com corona. porque eu estava dando aula pro segundo ano e me disseram que vocês estavam tendo aula com elas. Tá, pessoal, vamos lá. Bota a resposta aí, professor. O esquema é esse aqui. O alumínio tem 3 elétrons na última camada e o flúor tem 7. Então, eu vou doar os meus 3 elétrons do alumínio para o flúor, mas eu tenho que doar para 3 elementos. Não posso doar os 3 para um só, porque daí ele vai ficar com 10 elétrons, né? Ele tem que ficar com 8, que é a regra de octeto. Então, eu vou doar um para um flúor, o outro para o outro, e o terceiro para mais um. No final, meu alumínio, então ele ficou mais 3 positivo, porque ele doou 3 elétrons, então ele ficou mais positivo do que negativo, e o meu flúor ficou negativo, com um elétron negativo. No final, então, nossa formulazinha, fórmula molecular do fluoreto de alumínio é AlF3. Compreenderam? Sim. Professor, Diga. eu só fiz ali, tipo, eu não coloquei os elementos separados, eu coloquei, tipo, a L, daí um F do lado, um F em cima, um F embaixo, que é como eu aprendi no passado. Não entendi. Desculpa. Fala de novo. O professor coloca os 3 ali do lado e o AL lá separado. Eu só coloquei, tipo, o AL no meio, um F em cima, um F do lado direito, outro embaixo e distribuir. É uma forma de fazer também. Eu prefiro trabalhar com essa. Compreenderam, pessoal? Mas não tá errado o jeito que tu fez, tá? Assim, ó. Ô, caramba, não foca. Ah, tá. Deixa eu olhar. Isso não foca? É, não foca. Agora foi, Spa. Como é que faz pra ver isso? Tá muito pequenininho. Ah, Acho sim. que não. Enfim. Compreenderam? Dúvidas? Entendido, compreendido. Dúvidas? Aproveitem para tirar dúvidas. Ninguém? Olha, que bom então. É que a gente tava aprendendo isso lá antes de acabar a aula, né, professor? Tu já explicou lá também. Não, isso aqui é outra coisa. Sim. O professor explicou, eu acho. Não, A gente ia entrar Quando nesse foi a assunto, última acho. aula, que eu não lembro. não, a gente ia entrar em estrutura atômica Ai, meu Deus. antes da pandemia. É que então eu acho que eu já vi isso no nono ano, então eu acho que eu tô Sim, isso confundindo. aqui tu já deve ter visto no nono ano. É. Nossa, eu lembro, que milagre. É, cada vez vai lembrar nos Passa exercícios mais um. depois. Passa mais um. Querem mais um? Mas eu não tenho a resposta um. pronta para vocês. Isso que eu tinha era isso. Ué, não consegue responder agora também, professor? Ah, eu consigo, mas não vou poder reproduzir para vocês, né? Sem problema. Deixa assim mesmo, professor. Deixa assim mesmo. Quê? Ô, preguiçoso, ficando todo. Se quiser colocar mais um, pode colocar, professor. Ah, deixa eu ver um aqui, que não seja tão difícil. Do cloro. O do cloro, né? H2O, professor. Não, H2O não. Põe o dedo de sódio. Eu acho Bromo. que é, sei lá. Bromo. Pode Põe lá um ser. iodeto de sódio. Deixa eu ver. Um fluoreto de césio também. Entre oxigênio e lítio. Deixa eu colocar aqui no chat para vocês. Entre oxigênio e lítio.
Beleza? Kaique. Isso mesmo. LI2O. Vocês estão copiando um do outro, né? Porque tem gente que não tá fazendo. Vocês não me enganam. Eu Em minha fiz, professor. defesa, eu respondi primeiro, tá? Aham. Ô, tô Não fazendo, é, professor? não é difícil, né, pessoal? É só Eu tenho como ficar provar, professor. Ó. esperto. Ô, pior que Oi? é fácil. Eu tenho como provar, mano. Tens como provar? Então prova. Eu vou ligar a luz aqui, professor. Espera aí. Tô no escuro da... Tá no escuro, fazendo no escuro. Tem Ele prova lá do verbário. quer provar Eu sou alguma de- coisa. Eu tenho olho noturno. Meu Deus, o Alex pegou no Brownie. Que aluno, hein? Você é louco, irmão. Não foca esse bagulho. Muito bem, Gabriel. Aí, ó. Tá certo o jeito que tu tá fazendo, tá? Tô fazendo no caderno, mano. Não é meio lerdo pra fazer as coisas, então tá bom, né? Cara, eu não sei nem o que eu tô fazendo, que eu cheguei atrasado. Aí, menino, é pois vesgo, né, mano? mas amanhã tu assiste a aula, então eu vou disponibilizar ela no Classroom. Pessoal, Cada eu vejo lá, né? daí então, na segunda-feira eu vou passar uma lista de exercícios, né, para vocês fazerem as ligações. Daí na outra semana, daí a gente faz uma aula sobre a ligação covalente e a ligação metálica. Como vocês estão bem espertos nisso já, a gente faz uma aula com as duas outras ligações. Beleza? Pode ir, crer. Beleza, suave. Olha aí, professor. E aí? Eu tô- Economiza tempo. Pode ir, Ah, crer. mas só... É isso Ô, aí que tu professor, queria me fala 2 mostrar? horas Não, atrás, tem os que caras fazer- respondem 2 horas depois. Tá, acabou Não, a tem que aula, fazer é o isso? bagulho Acabou a luz para me certinho. mostrar isso, não. Não, Maiara, a gente tá conversando sobre a aula. Acabou a aula, é isso? Sério? Acabou já? Já acabou a aula, mano? Caralho, mano, eu jurava que ia ter mais, velho. Porra, Aula de 3 Vocês já, minutos. foi mó de boa. vocês já não compreenderam o negócio? Já, professor. Já. Sim, deu pra entender de boa. Não. Mas não é só é lerdo mesmo. Pode ir embora? Pode ir pro lanche já? Pode ir embora? Bateu o sinal, Lerdo, bora. eu vou lá Corre que comer. nem iogurte. Eu não- Cheguei atrasado, Saudade. já entendi foi nada. Será que era só isso? Saudade da Iogurte, Educação merenda. física agora. Ô, será que é só isso? É sério? Não, Professor, pode ir embora? falou aí. Aí já volto. Ai, buguei até minha voz aqui. Oportunidade de vazar, outro já vaza, né? Beleza. Porque só Mentira, eu isso, tô aqui pessoal. ainda, cara. Tudo de boa. A aula sobre Eu a sei, ligação mano. iônica, vocês Mas não entenderam como faz a ligação, então tá ótimo. Ligação Eu vou iônica entender quando covalente você postar, metálica que eu cheguei é Eu atrasado. achei que isso ia ser só o primeiro conteúdo, eu achei que ia ser pelo menos 1 hora, sabe? Começa às 19, termina às 20. Eu achei que ia acabar às 8h30. Eu também, mais ou menos. Ô, Pedro, mas também não é pra tanto, né, mano? Tá, então, Hoje já passa no WhatsApp e me ensina aí depois. nossa próxima aula a gente faz mais longa, então, daí com as duas outras ligações, beleza? Começa às Beleza. 7, vai até Aí, passa uns exemplos a mais, professor. É porque eu não... Não nada, professor. Tá, eu valeu. O primeiro é preparei- pra entender, o Eu terceiro é pra preparei fazer para sério. vocês, eu já passei. O que eu preparei, eu já passei. Eu não tenho PowerPoint pronto do resto. Senão a gente faria. Beleza, professor. Entendi Beleza. já. Tchau. Entenderam? Devia ter Mas ficado é isso, no- pessoal. Amanhã eu disponibilizo a aula e vocês assistam de novo. Beleza. Tá vendo, Andrei? Não precisa pedir notas, não, Andrei. Não, é mais rápido, passei. É animal. Tá, falei, vou jogar Valeu, ranqueada. professor.
Valeu, Porra. boa noite. O moleque Tchau, vai professor. Valeu, Boa jogar noite aí, agora. professor. Valeu, vou jogar Tchau. beleza. Vai jogar Free Fire, mano. Mano, os caras vêm na aula de química falar de Free Fire é fogo, né, mano? Boa noite aí, professor. Tamo junto. O Andrei, o Nicolas vai jogar ranqueada hoje.